Sabe aquela peça de tecnologia que a gente nem lembra mais que existe? Pois é. Hoje vamos mergulhar numa história sobre como algo que parece totalmente ultrapassado pode nos ensinar uma lição poderosíssima. Uma lição sobre persuasão, sobre convicção e principalmente sobre o poder da história que a gente conta para nós mesmos. Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta para ela é a chave para entender como o valor de uma ideia, de um produto ou até de uma pessoa é percebido pelos outros. Fica comigo que o raciocínio vai fazer todo o sentido. Então vamos lá, a história toda começa num cenário de altíssima pressão. É um exercício que foi criado pelo especialista em comunicação Ricardo Ventura. Sabe, aquele tipo de situação que pode definir ou simplesmente destruir uma carreira? Vamos imaginar a cena. Pensa só, alguém preparou um projeto incrível. E lá na sala, sentados, estão os principais líderes e diretores. Exatamente as pessoas que têm o poder de dizer sim e mudar o rumo de todo um trabalho. E não é um projetinho qualquer, não. A aprovação significa R$ 1 milhão. Dá para sentir a pressão? É imensa. Tudo, absolutamente tudo, precisa sair perfeito. E o tempo? Só 15 minutos para convencer todo mundo. A pessoa está lá, pronta para começar, conecta o computador e, de repente, o pânico. O coração gela. Alguma coisa está terrivelmente errada com os arquivos da apresentação. É o pesadelo de qualquer um que já fez uma apresentação. Primeiro, um erro. Logo em seguida, a ficha cai. Tá tudo corrompido. A formatação foi para o espaço. As imagens sumiram. E o relógio, claro, não para. O desespero começa a tomar conta. E agora? O que fazer? E é exatamente nesse momento de caos total que a solução aparece. E ela vem da forma mais inesperada que se pode imaginar, transformando um objeto praticamente esquecido em um verdadeiro herói. Tem que pensar rápido, a equipe técnica não sabe o que fazer, os diretores já estão olhando para o relógio. Como é que se salva essa apresentação de R$ 1 milhão? A resposta é surpreendentemente simples. Isso mesmo, um pendrive. No meio daquela simulação de crise, o instrutor do treinamento levanta um pendrive e o apresenta como a solução definitiva, o backup físico, aquele que não depende de internet, que não corrompe, que salvaria o projeto de qualquer falha. E aqui está a mágica da coisa. Momentos antes, um pendrive era visto como algo inútil, obsoleto. Quem é que precisa disso na era da nuvem? Mas naquele contexto, naquele problema específico, ele foi transformado. Deixou de ser só um pendrive qualquer para se tornar o pendrive, a única coisa que importava naquele momento. Entendeu o ponto? O valor não estava no objeto em si de jeito nenhum. Estava na maneira como ele foi apresentado. A energia, o entusiasmo, a convicção do apresentador, foi isso que transformou um pedaço de plástico num salva-vidas. Esse é o tal do efeito pendrive. Só que essa lição vai muito, mas muito além de uma simples técnica de venda, sabe? Ela nos leva direto para a fonte de onde vem toda essa paixão e convicção, a nossa narrativa interna. Essa frase é a chave de tudo. A forma como uma solução é apresentada para o mundo é só um reflexo direto da história que se acredita sobre ela lá dentro. E isso não dá para fingir. Olha só como tudo se conecta. É como uma corrente. A história interna que se conta é o que alimenta a própria energia. Essa energia se transforma em entusiasmo. E é esse entusiasmo que os outros percebem como valor. Se não existir uma crença profunda na solução, ninguém mais vai acreditar. Simples assim. Essa é uma pergunta poderosa para a gente refletir. Vale a pena parar um segundo para pensar nisso. A energia que a gente transmite sobre o nosso trabalho, sobre nossos projetos, ela inspira confiança ou está gerando dúvida? A resposta pode ser bem reveladora. E o mais legal é que isso não se limita ao mundo profissional, de jeito nenhum. O efeito pendrive é um princípio universal. Ele se aplica a todas as áreas da nossa vida, principalmente nos relacionamentos. A diferença fica muito clara nesses exemplos, né? Se a história interna sobre o negócio é de cansaço, de não aguento mais, é isso que os clientes vão sentir. Se a história sobre um relacionamento é de crítica, é essa energia que a outra pessoa vai receber. A mudança externa sempre começa com a narrativa interna. No fim das contas, a gente é muito mais transparente do que imagina. A convicção, ou a falta dela, transparece em tudo, na linguagem corporal, no tom de voz. As pessoas não compram um produto, elas compram a crença que a gente deposita nele. E assim a gente chega ao nosso desafio final. Agora que o conceito está claro, a questão se volta para dentro de cada um. A pergunta que fica é exatamente essa.
qual história é preciso contar para si mesmo internamente para conseguir transformar a história que se está contando para o mundo. A mudança de verdade começa de dentro para fora. E para fechar, essa declaração poderosa. A grande virada acontece quando a gente sai do genérico e abraça o específico com paixão total. Quando o que fazemos não é só um trabalho, mas este trabalho. É essa convicção que cria valor de verdade e que inspira os outros a acreditarem também. Fica aí a reflexão.